Salve progressistas, eu sou o Clayson. Vou trazer para você daqui a pouquinho um vídeo do Bolsonaro chegando no aeroporto Santos Dumont. Não teve nada combinado previamente, não foi possível que o partido dele, o PL, organizasse uma recepção para ele, não foi possível marcar antecipadamente para que esses bolsonaristas mais fanáticos estivessem lá para fazer uma recepção. Então ele chegou de forma espontânea, sem combinar com ninguém. E esse é que é o problema. Quando isso acontece, a gente sempre vê, pelo menos a Jovem Pan estava lá, né? A gente sempre vê esse grupo que acompanha ele para fazer filmagens para as redes sociais, mas o povão mesmo, o povo, era o povo que estava lá no Santos Dumont. E aí, a coisa foi um fuá. E o povo começou a xingar ele de filho da pata. Eu não vou falar o palavrão aqui, Você vai ouvir aí. Eu não falo palavrão, eu não acho necessário falar palavrão aqui no canal. Ah, seu inelegível! Some daqui! O pessoal estava revoltadíssimo. O que está acontecendo? A tendência, hoje nós tivemos essa votação com relação à inelegibilidade do Bolsonaro. 3 votos a 1. Os próximos votos, com certeza, nós temos mais 3 votos. Temos Nunes Marques, que com certeza vai votar a favor do Bolsonaro. Então vai votar contra a inelegibilidade dele. E aí você fala, bom, Cláudio, e aí nós temos, então, 3-2. E ainda temos mais 2 votos. Sim, mas aí o outro voto é o Alexandre de Moraes, que, olha, só se, sei lá, se aconteceu alguma coisa assim, completa uma tragédia, alguma coisa fora da curva pro Alexandre de Moraes votar diferente do que a favor da inelegibilidade dele. E o outro voto é da Carmen Lúcia. E hoje, na votação de hoje mais cedo, a Carmen Lúcia, ela chegou a corrigir o ministro Raul para dizer não, defendendo a postura do relator. O relator, o ministro Benedito, é Bolsonaro inelegível. Então, muito provavelmente, o resultado dessa votação amanhã vai ser 5-2, Bolsonaro estará inelegível. E com essa situação sendo confirmada, muitas pessoas estão dizendo, ele vai virar Marte, as pessoas vão passar a ter muito amor por ele, por conta disso e tudo mais. Olha, eu acredito que os bolsonaristas, esses que defendem o Bolsonaro, com qualquer coisa que o Bolsonaro faça, esses aí vão continuar chorando muito, né? Vão xingar muito, vão reclamar muito no Twitter. Agora, as pessoas que já têm ressalvas em relação ao Bolsonaro, vai ser um alívio que esse sujeito fique inelegível. É um alívio. Alívio. E a tendência com o tempo é que as pessoas entendam os crimes que ele cometeu. Ainda tem mais 15 ações no TSE e mais de 600, veja bem, 600 processos entre civil e criminal. Então, olha, o que eu posso dizer para você é que estamos caminhando aí para o fim da era Bolsonaro para sempre. Tudo bem, ele vai ter que ficar sem se candidatar pelo menos até 2030. Até lá ele vai ter 75 anos. Não sei como é que vai estar o gás dele, se ele ainda vai ter muita disposição, né, para andar de moto, de jet ski. Mas o caminho que a gente vê é o caminho para a degola, é o caminho para a guilhotina. Eu vou trazer, antes de falar a respeito desse vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui para você o que aconteceu na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Lá foi recebido o Alan Diego dos Santos Rodrigues. Ele é um daqueles terroristas que, junto com o George Washington, eles tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Ato terrorista clássico, né? Explosão, mortes e tudo mais. E eu fiquei em estado de choque de ver o quanto esse sujeito é um debochado. Eu já tinha visto esse George Washington, já via que era um sujeito realmente lamentável em muitos aspectos. Mas esse Alan, olha, você vê, Alan dos Santos, esse daí é igual, é bandidinho, igual, e cara de pau. Eu vou trazer para você alguns vídeos dele, sempre lembrando para você dar o like, só lembrando, tá? Dê o like aqui no vídeo, por favor.
Não se esqueça, faça isso agora, por favor, dê o like no vídeo e se inscreva no canal. A sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho, para a gente chegar, né? A gente está com essa meta do ano, já passamos da metade do ano, para a gente chegar em 2023 aos 500 mil inscritos, ao 500 mil de inscritos. Então se inscreva no canal, faça esse favor aqui para a gente. O primeiro vídeo que eu quero mostrar para você é ele falando a respeito da vida boa lá no acampamento. Tinha carne boa, se alimentando muito bem, conversando com o deputado na maior tranquilidade do mundo. Eu quero lembrar que o sujeito está preso, tá? E conversando na maior tranquilidade. Olha só esse trecho. Sabe que vigilante não mente, né? Companheiro, eu nem posso. Eu faço parte do Lions Club e eu também nem posso fazer essas Você faz parte do Lions Club. Eu faço parte do Lions Club, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, eu sou socorrista. O senhor é bombeiro voluntário? Não, voluntário. Eu sou bombeiro voluntário. Quer dizer que o senhor ficava ali, Brigadista. tinha comida, Tinha comida, comemos ali, à vontade, até a hora de ir embora, né? E era comida boa, boião bom, como é que era? Ah, lá no QG era mais ou menos, né? É. A comida era melhor do que a lá do presídio? Ah, com certeza, né? Mas para quem já passou fome ou passou dificuldade, todas as comidas são boas, abençoadas. É só abençoar todos os dias, né? Tinha um churrasquinho de picanha? Ah, sempre. Tinha uma costela, né? Uma ponta de peito. Ponta de peito, é? Ué. O povo comia bem, rapaz. Comia bem? Comia. E vocês não tinham preocupação de saber quem é que estava pagando essa boa comida? Não, nunca tive. Ninguém falava, pô, tanta comida boa e tudo, de onde tá vindo? Nunca tive porque foi o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. O Brasil inteiro. E o senhor ali no meio? Ali no meio. Você vê a cara de pau, né? É revoltante. A gente vê essas coisas, né? Vê que esse sujeito, ele poderia matar centenas de pessoas. Não se sabe a quantidade de pessoas que poderiam morrer. E gente inocente, criança, todo mundo ali seria inocente, obviamente, né? Porque as pessoas não têm nada a ver com a insanidade, com a falta completamente de caráter, de empatia, de amor ao próximo para um sujeito desse. Veja agora esse trecho em que ele fala a respeito do ato em si, da bomba. Mas o senhor levou ou não levou a bomba? Não, isso aí eu já dei o depoimento. Não, No depoimento que eu dei, eu levei o artefato até o caminhão. Só isso. O senhor levou? Sim, levei. E instalou ele Nunca lá? neguei. Não instalei. Eu não sei mexer com isso aí. Quem instalou? Hã? Quem instalou? Ninguém instala. Ninguém instala uma coisa que está pronta. Quem aprontou? Hã? Quem aprontou aquela bomba? Quem aprontou foi o George Washington. O Jorge Washington O George aprontou a Washington. bomba. Sim. E convidou o senhor para ir junto colocar aquela bomba lá? Não. Eu prefiro não responder. Essa parte eu já passei para os policiais e isso aí não faz parte da CPI. Porque até então Claro que faz, a porque tá pra CPI, investigar os atos terroristas. não, mas a CPI é sobre o QG, é sobre o exército que foi me falado. Não foi falado que ia falar de detonação de bomba, dessas coisas. Mas o senhor levou a bomba lá. A dinamite. E sabia que ela ia explodir. Hã? Prefiro ficar em O silêncio. senhor sabia que o aeroporto de Prefiro Brasília ficar em poderia ter silêncio. ido pelos ares? Nem colocou no aeroporto. Prefiro ficar em silêncio. Você colocou nas imediações do aeroporto. Prefiro ficar em silêncio. É revoltante, né? É uma coisa assustadora. Olha, tem muitos psicopatas que não têm comportamento criminoso, tá? A doença, a gente não pode culpar uma pessoa por ser doente, mas a gente vê também alguns psicopatas que têm esse tipo de pensamento, que não se importa por essas questões. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala a respeito disso, porque pode caminhar ali para uma situação de preconceito. Não é esse o objetivo, né? Entrar no capacitismo. Mas é importante a gente entender que deixa claro ali um pensamento que não pode ser uma pessoa gozando das suas faculdades mentais. A gente vê uma situação agora do Bolsonaro perder os direitos políticos e a gente vê que o tempo todo ele e os bolsonaristas ficaram o tempo todo inventando coisas a respeito das eleições, das urnas, tentando de todas as formas falar um monte de groselhas. E a gente sabe que a maioria deles falava por falar. Essa questão, por exemplo, do código-fonte é uma questão que todos nós sabemos, ela não tinha o menor fundamento. Falei inúmeras vezes aqui no canal explicando o que é código-fonte, como que essa história de dizer que o código-fonte não tinha sido aberto, sendo que o TSE disponibilizou o código-fonte
para todo mundo. E essa invenção acabou pegando entre os bolsonarentos, né? Aqueles bolsomínios mais fanáticos. E numa situação como essa, você vê um sujeito que se predispõe a estourar uma bomba, explodir uma bomba no aeroporto. Olha o que ele responde quando é perguntado para ele sobre uma das motivações dele fazer isso. Ele estava querendo explodir um aeroporto por conta dessa história de código-fonte. Olha o que ele responde. O senhor falou mais de uma vez aqui que os protestos eram para terem informação do código-fonte. O que é o código-fonte? É isso que eu queria saber. Quer dizer que o senhor fazia... O senhor é debochado mesmo, né? Não, eu não estou debochando. O senhor estou debochando. O senhor veio... Eu estou falando, então, depois o senhor vai falar. Então. O senhor veio para uma manifestação para protestar porque queria informação sobre o código-fonte. Vou repetir a pergunta para o senhor. O que é o código-fonte? Perdão, como que ligou? Se fosse para não ter estimulado a população, por que deixaram as redes sociais informar sobre esse código que dava a certeza se o Bolsonaro havia ganhado ou não, se o Lula havia ganhado ou não? Então, não cabe a mim dizer o que é, porque eu não sou entendido. O senhor não sabe o que é o código-fonte? Eu não sou entendido e eu não sei responder essa pergunta. Então, se deixar estimular as pessoas do Brasil inteiro, por que os parlamentares o deixaram? Se eles podiam impedir esse tipo de informação. Eu estou perguntando para o senhor sabe o que é o código-fonte? Eu não sei o que é o código-fonte. Você vê que é um sujeito que se deixa levar por uma situação que ele nem sabe o que está acontecendo. Disposto a explodir uma bomba no aeroporto, matar pessoas, sem nem saber por quê. E ainda fala, olha, culpado é para quem deixou espalhar essa informação de código-fonte, que é uma coisa que ele nem sabe. É ou não é revoltante? Esse é o exemplo clássico, é um exemplo, assim, escarrado do que é o bolsominion. O bolsominion é isso daí. Ele nem sabe o que é, ele não quer nem saber. Ele só quer defender loucamente e fazer o que tiver que se fazer para dar um golpe, inclusive, nessa situação específica. O deputado Fábio Félix, do PSOL, ele fala a respeito dessa situação também nessa mesma CPI lá no Distrito Federal. O processo que o senhor fez parte era uma tentativa de golpe de Estado nesse país. O senhor tem que respeitar a Casa Legislativa, respeitar o povo brasileiro. Se tivesse golpe de Estado nesse país, o senhor não tinha direito a acesso à justiça como o senhor tem hoje. O senhor teria sido torturado e não estaria aqui sentado dessa forma como o senhor está aqui hoje. E o senhor tentou. Muito bom que o senhor está concordando. Espero que o senhor ouça e reflita sobre o que nós estamos falando aqui. Respeitar uma Casa Legislativa, o presidente, o relator, os parlamentares e não debochar das perguntas que os parlamentares fazem para o senhor. O que aconteceu nesse país é que aquele quartel-general, ele foi o embrião, ele foi a semente de ataque à democracia brasileira. E eu tenho o dever como parlamentar, porque eu fui eleito, senhor, pela urna eletrônica. Já perdi a eleição e ganhei a eleição. Você conhece a pessoa pela dignidade que ela tem para ganhar, mas você conhece mais alguém pela dignidade que ela tem para perder. E o ex-presidente Bolsonaro não tem dignidade para perder a eleição, porque saiu pelas portas dos fundos do Palácio do Planalto e estimulou um monte de gente nesse país a tentar dar um golpe de Estado de forma violenta e atacar os três poderes da República. E estimulou pessoas como o senhor a tentar colocar uma bomba e expor a vida da população do Distrito Federal. Aqui é o DF, é a nossa cidade. Essa oitiva com o senhor é para defender a vida da população, para isso não acontecer mais. Para pessoas como você não terem a coragem de colocar a bomba e expor a vida dos nossos cidadãs do Distrito Federal. Esse é o nosso papel aqui hoje. O que o senhor veio fazer no Distrito Federal, as palavras são até parecidas. Mas o que o senhor veio fazer aqui não é turismo, não, é terrorismo. É isso que o senhor veio fazer no Distrito Federal. Desrespeito pleno à democracia brasileira. Belas palavras do deputado distrital Fábio Félix. Pois bem, vamos então a essa imagem. A qualidade do áudio e do vídeo ela não é muito boa, filmou de celular, mas já traz assim, uma resposta da população ao Bolsonaro. Isso aconteceu hoje lá no aeroporto Santos Dumont. Olha o que essa pessoa. O Tarcísio ressuscitou aí a... Você está escoltando ele para algum lugar? Só para saber.
Quase não dá para entender, mas dá para entender. Vai embora, vagabundo e tudo mais, e os xingamentos, né? E vai ser assim, a tendência é que isso aumente ainda mais e que o Bolsonaro possa responder. A que a gente espera é que ele responda, pelo menos, pelos mortos na pandemia e tudo que ele fez durante a pandemia. É o que a gente espera, porque foram muitas pessoas mortas. A gente está falando de 700 mil mortos. Desses 700 mil, para dizer uma conta muito baixa, calcula-se que pelo menos 300 mil foi responsabilidade direta do Bolsonaro. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que o Bolsonaro vai ser preso, inclusive, em função desses crimes? Porque perdeu os direitos políticos, eu acredito que ele já perdeu. Pelo menos até 2030, não teremos Bolsonaro candidato a nada. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, seu like é muito importante. E se inscreva no canal. Faça esse favor, se inscreva no canal. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. A gente tem pessoas que patrocinam o nosso trabalho. E a gente trabalha todos os dias, quase todos os dias com 2 vídeos aqui com informações importantes. Então, se você puder nos ajudar, eu peço para que você seja membro aqui do nosso canal. E seja membro do nosso Apoia-se. Mês de julho, para os membros, vai ser muito bacana. Tem uma surpresa muito legal no mês de julho. E a gente pede para que você que puder nos ajudar, dê essa força pra gente com qualquer valor pelo Pix. Qualquer valor, tá? É o valor que você puder. Claro, se você puder e se você quiser. Esse mês de julho a gente também vai precisar fazer o pagamento, a renovação das assinaturas dos softwares que a gente utiliza aqui no nosso canal. Então é muito importante a sua ajuda para fazer com que a gente possa levar adiante o nosso trabalho aqui. Tá bom? Grande abraço, até a próxima. Daqui a pouquinho a gente volta.